Continuando o tema que nós começamos uns dias atrás, a nossa confissão, ela nos governa. E é algo que nós precisamos verdadeiramente entender, crer, para que o governo de Deus venha sobre a nossa casa e a nossa família. Tem muitas pessoas que estão esperando o reino de Deus vir só depois que Jesus voltar. Mas o reino de Deus tem que começar hoje na sua vida. A palavra diz que nós devemos reinar em vida. Nós devemos governar hoje, porque o Senhor nos deu essa autoridade de governar as circunstâncias à nossa volta. Olha o que vai dizer lá no Salmo 115, versículo 16, que nós meditamos anteriormente e nós queremos aprofundar um pouco. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Como eu falei, Deus, por escolha, ele deu o governo da terra para o homem. Então quem exerce o governo e domínio sobre a terra hoje é o homem. Para você entender, seria mais ou menos assim. Deus, como criador do planeta, criador de todas as coisas, ele é o proprietário. Mas Deus, ele agora pega essa terra e ele permite dar para o homem, para que o homem venha morar na terra. E Deus dá esse governo para ele. Trazendo para os nossos dias, seria mais ou menos assim. Você tem uma pessoa que é dona de uma casa, dona de um prédio, e você tem os inquilinos que moram nesse prédio. Os inquilinos não são o dono. Mas quem está exercendo o governo naquele momento, naquela casa, é o inquilino. De maneira que o dono não pode entrar nessa casa a hora que ele quer. Se o proprietário quiser entrar na casa que é dele, onde há um inquilino, ele não pode entrar a hora que ele quer. Ele tem que pedir permissão para aquele inquilino que está lá. Então é assim com Deus. Deus, para ele agir aqui na terra, ele não pode simplesmente vir e agir. Olha, não é porque ele não tem poder para fazer, mas porque ele escolheu assim. Ele escolheu assim. Como ele passou o governo para o homem, ele passou o domínio para o homem, ele escolheu que o homem governe e que o homem venha exercer o domínio aqui. De maneira que para Deus agir aqui na terra, ele precisa que o homem abra sua boca e declare aquilo que Deus quer fazer. Eu vou te mostrar um texto, alguns textos poderosos quanto a isso. Lá em Êxodo, no capítulo 32, lá no versículo 7, nós vamos ver uma cena ali a qual o povo de Israel estava adorando os bezerros de ouro, lá embaixo no monte, e Moisés estava ali em cima com Deus, recebendo a pedra com os 10 mandamentos. E aí Deus vai falar para Moisés, Moisés, o teu povo lá está pecando. Desce lá. Olha o que vai dizer a partir do versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha agora que interessante. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olha só que coisa interessante. Deus está falando assim, olha, Moisés, me permita. Moisés, me deixa. Moisés, me autoriza para eu acender contra esse povo a minha ira e eu o destrua. E eu comece tudo agora com você. Deus está pedindo permissão a Moisés para ele executar juízo contra o povo que estava pecando. Deus é o Todo-Poderoso, mas o governo ele deu para o homem. Ele precisava da autorização de Moisés, que Moisés declarasse com a sua boca, para que Deus pudesse ir lá e realizar, para que Deus pudesse fazer. Nós vamos ver um outro texto na Bíblia muito poderoso, está lá em Ezequiel, no capítulo 37, que vai te ajudar a enxergar isso. Ezequiel, no capítulo 37, versículo 1, vai dizer assim, veio a mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Quando eu profetizava, houve um ruído,
um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Eu quero que você veja algo aqui. Não poderia Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, simplesmente declarar: ossos secos, voltem à vida? Ele não poderia simplesmente falar assim: olha, espírito, entra nesse corpo agora que foi ressuscitado? O Deus Todo-Poderoso não podia ele mesmo falar? Mas não, ele levantou um profeta, ele levantou alguém que iria declarar aquilo que ele ia fazer. Por quê? Porque Deus presencia que alguma mudança na terra, alguma mudança que ele deseja fazer, ele precisa da boca do homem para declarar e para profetizar. Porque como é o homem que governa a terra, Deus precisa que o homem abra a sua boca e declare o que Deus vai fazer. Somente depois que o profeta Ezequiel falou é que as coisas aconteceram. Somente depois que ele declarou a palavra, aquilo que Deus havia orientado, é que veio a existência, a vida veio, o espírito veio sobre os ossos secos, sobre aqueles exércitos inteiros que estavam ali mortos. Olha o que vai dizer lá em Amós, no capítulo 3, no versículo 7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha o que o texto está dizendo. Deus não vai fazer coisa alguma enquanto ele não revelar aos profetas. E o que o profeta faz depois que recebe a revelação? Ele abre a sua boca e profetiza. Ele abre a sua boca e declara aquilo que Deus disse. Então Deus, para exercer domínio e governo sobre a terra, ele tem que usar a boca do homem para fazer. O que eu quero dizer com isso? Que quando você abençoa a sua casa, você está dando a Deus a autoridade para ir lá e realizar o milagre que você precisa. Quando você está orando pedindo a Deus algo, você está dando permissão para Deus intervir e operar o milagre que você necessita. Quando você traz uma palavra de vida, você está dando autoridade ao Espírito Santo para gerar vida. Use a sua boca para o bem. Use os seus lábios para o bem, para que Deus exerça o governo dele aqui na terra e na sua casa através da sua vida, através da sua boca. Olha o que vai dizer lá em João, no capítulo 14, a partir do versículo 13. O Senhor Jesus disse assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele está dizendo, se você com a sua boca pedir, eu vou fazer. Por quê? Porque ele só vai poder agir na minha vida quando eu pedir, quando eu falar. Você vai encontrar o Senhor Jesus encontrando com um homem cego. E qual a primeira pergunta que ele faz para o cego? O que você quer que eu te faça? As pessoas chegaram até ele, e ele, sabendo que as pessoas tinham, ele perguntava, o que você quer que eu faça? Porque é necessário que a gente declare aquilo que nós queremos, para que Deus possa agir. Então eu desafio você, comece a usar a sua boca e permitir que Deus use a sua boca para ele gerar um milagre, para ele governar a sua casa e a sua família. Porque Deus só vai poder agir na sua vida e na sua família a partir do momento que você abrir a sua boca para declarar o bem. A partir do momento que você abrir a sua boca para profetizar a bênção sobre a sua casa e sobre a sua família. Foi ele que escolheu assim. Ele te deu esse poder. Então use esse poder para o bem, para abençoar a sua casa e a sua família. Eu quero orar por você e pela sua vida, para que o Senhor possa exercer a vontade dele, realizar a vontade dele na sua vida, a vontade dele que é boa, agradável e perfeita. Amém? Pai, eu quero entregar em tuas mãos meu irmão, minha irmã. Eu não sei a luta, eu não sei a dificuldade que eles têm passado, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. E o Senhor simplesmente espera que nós venhamos exercer o governo, o domínio que o Senhor nos concedeu. Que nós venhamos abrir a nossa boca e clamar pela tua intervenção, clamar pelo teu socorro, declarar palavras que trazem vida, vida sobre as nossas famílias, vida sobre nós mesmos, vida sobre a igreja, vida sobre os nossos sonhos e planos. Que nós venhamos declarar a tua palavra que é poderosa. Então, Espírito Santo de Deus nos ajuda.
Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a vigiarmos a nossa boca e darmos ao Senhor o governo e o domínio sobre os nossos lábios, para que venha se cumprir na nossa vida a vontade do Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, toma essa casa, essa família em tuas mãos. Que haja do milagre do Senhor, que haja da provisão do Senhor, que haja da libertação, que haja da restauração, que haja mudança de realidade de vida nessa família, começando com o entendimento da palavra, que sejam aberta a mente dos teus filhos para compreender, para entender a tua palavra, entender a autoridade que o Senhor nos concedeu nessa terra, porque o Senhor nos deu esse governo aqui na terra e que nós venhamos governar com sabedoria e com entendimento. Eu oro e agradeço, Pai, por essa casa e essa família, em nome de Jesus. Amém, queridos.